Hamish Abernathy foi o segundo, mas era o único vencedor vivo dos Jogos Vorazes do Distrito 12, por 24 anos, pois venceu o segundo massacre quaternário. Ele trabalhou secretamente em conjunto com o Distrito 13 e outros vitoriosos para incitar a Segunda Rebelião, e foi o principal motor por trás da trama rebelde durante o 75º Jogos Vorazes. Olá, imortais! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde, por enquanto, são 2 vídeos longos por semana, e sempre que tem notícia ou uma boa curiosidade, eu faço shorts. Lembrando que anoto todas as sugestões de vídeos que vocês me pedem. Uns eu consigo fazer rápido, outros, como de batalhas, por exemplo, são mais demorados. Eu não posso trazer eles feitos de qualquer jeito, pois tudo que eu colocar ali tem uma base. Eu não posso fazer só da minha vontade ou preferência. Um personagem não vai ganhar só porque é meu preferido, por exemplo. Agora, pega a pipoca, porque a história é grande e interessante. Romances imortais. Nos livros, Hamish foi descrito como barrigudo e de meia idade. Também foi mencionado que quando jovem era forte e até bonito, quando venceu os jogos. Com cabelos escuros, encaracolados e olhos cinzentos. Nos filmes, ele tem cabelos loiros, lisos e olhos azuis, como as pessoas do setor mercante, além de possuir uma barba desalinhada com mechas de cabelos grisalhos misturados. Hamish Abernathy nasceu 40 anos antes dos 74º Jogos Vorazes, durante o mesmo ano que o 34º. Durante o mesmo ano que o 34º Jogos Vorazes foram realizados. Não há informações sobre sua infância e início da adolescência, nem sua família, embora se saiba que ele é da costura do Distrito 12, nome dado para os mais pobres, os que trabalhavam na mina de carvão, que era da mesma área que Katniss Everdeen. Ele tinha um irmão mais novo e mãe, e em algum momento antes de ser sorteado no dia da colheita, Hamish começou a namorar uma garota de seu distrito. Acontecimentos do segundo massacre quaternário. Aos 16 anos, Hamish foi colhido como um dos 2 tributos masculinos do Distrito 12, ao lado de Maisie Dunner, e outro tributo feminino como parte das regras especiais referentes ao 50º Jogos Vorazes. Para aquele evento em especial, foi estipulado que o dobro do número de tributos deveria ser colhido dos distritos para os jogos. Não se sabe quem foi o mentor dos outros 3 tributos dele e do Distrito 12 para esses jogos. E durante sua entrevista com Cisa Flickerman, Hamish foi questionado sobre o que ele achava dos jogos terem o dobro de tributos. Ele respondeu dizendo que não via muita diferença, pois eles ainda seriam o dobro de estúpidos. Uma demonstração de sua própria inteligência e sarcasmo. O banho de sangue da cornucópia. Quando ocorreu o banho de sangue do 50º Jogos Vorazes, os tributos ficaram maravilhados com a bela arena e muitos ficaram atordoados demais para sair de seus pedestais. Usando isso a seu favor, Hamish foi capaz de pegar facilmente uma faca e uma mochila da cornucópia, enquanto 18 naquele momento inicial caíram. Já a sua aliança com Maisie Dunner nos jogos, não se sabe muito o momento que isso ocorreu. Hamish encontrou 3 tributos carreiristas. Usando sua velocidade e habilidade com sua faca afiada, Hamish foi capaz de matar 2 deles. Mas o terceiro conseguiu desarmá-lo. Assim que o carreirista estava prestes a cortar sua garganta, ele foi atingido nas costas e morto com o dardo envenenado por Maisie Dunner, e assim salvando a sua vida naquele momento. E Maisie então propôs a Hamish que suas chances de sobrevivência seriam melhores se ele formasse uma aliança, o que ele concordou. À medida que os jogos continuavam, a dupla formou uma equipe eficaz, descansando mais, criando um sistema para recuperar a água da chuva, trabalhando juntos para combater outros tributos e dividindo a comida dos pacotes dos tributos caídos. Todo o tempo, Hamish pediu a Maisie para continuar se movendo em direção à borda da arena, na esperança de encontrar algo útil. Perto do final dos jogos, quando havia apenas 5 tributos vivos, Hamish e Maisie finalmente chegaram à beira da arena, mas não encontraram nada além de um penhasco. E Maisie então sugeriu voltar, mas Hamish se recusou a sair. Ela então rompeu a aliança, não querendo matá-lo, e partiu sozinha. Após sua partida, Hamish explorou a beira do penhasco, derrubando uma pedra que inesperadamente saltou de volta enquanto ele descansava. Curioso, Hamish pegou outra pedra e a jogou do penhasco. O campo de força ao redor da arena a jogou de volta em sua mão, momento em que ele começou a rir.
E momentos depois, Hamish ouviu Maisie gritando e correu em sua direção para encontrá-la sendo atacada por pássaros cor-de-rosa, mortíferos, que perfuraram sua garganta com seus bicos longos e finos, assim que ele chegou. E após a morte dos outros 2 tributos finalistas, Hamish e um dos tributos femininos do Distrito 1 foi que restaram. Os 2 acabaram se encontrando e brigando. Apesar dela ser maior e mais forte por ser carreirista e ter treinamento, ambos sofreram ferimentos graves. Hamish, em um ponto, cortou o olho dela, e ele mesmo foi atingido em seu abdômen por um machado. Depois de ser desarmado, um enfraquecido Hamish cambaleou pela floresta enquanto segurava seus intestinos, com a fêmea do Distrito 1 em seu encalço. Hamish finalmente alcançou o penhasco que ele havia encontrado mais cedo. Assim que o tributo feminina do Distrito 1 jogou seu machado, apontando para sua cabeça, Hamish desmaiou e o machado caiu sobre o penhasco. Com ambos os tributos desarmados, a tributo feminino do Distrito 1 ficou na frente de Hamish, pensando que poderia sobreviver a ele, estancando o fluxo de sangue de seu ferimento no olho. Para sua total surpresa, o machado ricocheteou no campo de força de volta para a arena, matando-a quando se enterrou em sua cabeça, e deixando assim Hamish como vencedor. 2 semanas depois que ele foi coroado vencedor do segundo massacre quaternário, a mãe, o irmão mais novo e a namorada de Hamish foram todos mortos a mando do presidente Snow por causa da descoberta do campo de força e a maneira que ele obteve a vitória, o que foi considerado como um ato de desafio que fez a capital parecer tola. E pelos próximos 23 anos, Hamish orientou os tributos para o Distrito 12 sozinho, com resultados ruins. Devido ao horror de seus jogos, sua dor pela morte de sua família e namorada, e a culpa esmagadora que sentiu por ser obrigado a participar dos jogos que odiava, enquanto todos e cada um de seus tributos mentorados morriam, Hamish se voltou para o alcoolismo, para lidar com seus problemas e sentimentos. Seu constante estado de embriaguez e seu fracasso como mentor lhe renderam a ira e o constrangimento de seu distrito. Nos anos seguintes à sua vitória, Hamish começou a dormir com uma faca na mão e, como Katniss menciona mais tarde, sentenciou-se a um estado autoimposto de confinamento solitário, recusando-se a deixar qualquer pessoa entrar em sua casa e isolando-se do resto do Distrito 12. E durante seu tempo como mentor, Hamish se aproximou de vários de seus companheiros vitoriosos, particularmente Chef, do Distrito 11, vencedor do 45º Jogos Vorazes, com quem ele regularmente se embebedava. Apesar de seu alcoolismo e seu fraco desempenho como mentor, Hamish em algum momento se tornou parte de uma conspiração de longo alcance envolvendo os vencedores dos Jogos Vorazes e oficiais de alto escalão da capital e o Distrito 13 que buscavam derrubar a capital e acabar com a fome e os jogos. Agora vamos para os acontecimentos dos livros de Jogos Vorazes. Hamish aparece pela primeira vez quando ele está presente no palco durante a colheita do 74º Jogos Vorazes. Bêbado e cambaleante, ele parabeniza Katniss depois que ela se voluntaria no lugar de sua irmã, Primrose Everdeen, e ter entortado a peruca de F. Hamish então desmaia e acaba sendo carregado dali. E Hamish não é visto novamente até que o jantar seja servido no trem que leva Katniss e Peeta para a capital. Bêbado novamente, Hamish vomita por todo o chão antes de desmaiar em sua própria bagunça, o que enoja F. Katniss e Peeta o levam de volta ao seu compartimento no trem, onde Peeta se oferece para limpá-lo e colocá-lo na cama. Na manhã seguinte, Hamish está tomando café da manhã com os tributos, quando Katniss pede conselhos sobre os jogos. Hamish é inicialmente desdenhoso. Irritado com sua indiferença, Peeta derruba o copo de Hamish de sua mão, e ele reage socando Peeta na mandíbula, derrubando-o de sua cadeira. E antes que Hamish possa pegar sua bebida novamente, Katniss enfia uma faca na mesa entre a mão dele e seu copo de bebida. Satisfeito por finalmente ter um par de tributos dispostos a lutar, ele começa a adotar uma abordagem mais prática para sua orientação. E durante o desfile, ele é surpreendido pelas fantasias de Katniss e Peeta e aproveita essa vantagem atraindo patrocinadores e fazendo mais planos futuros para ajudá-los. No primeiro dia de treino, ele leva a dupla e no café da manhã pergunta se eles querem treinar juntos ou em particular, ao qual concordam em serem treinados em conjunto. Ele então discute suas habilidades pré-existentes, já deduzindo a habilidade de Katniss com uma faca e aprendendo ainda mais sobre sua excelente capacidade de caçar com arco e flecha, e a força de Peeta.
e ele então os aconselha a tentar aprender coisas novas no ginásio, do centro de treinamento, e evitar praticar as habilidades em que se destacam e guardá-los para suas sessões privadas, e ficar ao lado um do outro o tempo todo, apesar de suas objeções. Hamish fica bem-humorado e ri quando Katniss diz a ele como os idealizadores ficaram chocados depois que ela atirou uma flecha na direção deles. E ele está ainda mais satisfeito com sua pontuação de treinamento e diz a Katniss que ela obteve uma pontuação alta devido à sua atitude. Enquanto a dupla começa a se preparar para suas entrevistas, Hamish informa a ela que Peeta mudou de ideia e pediu para ser treinado separadamente. E ele tenta ensinar Katniss a falar na frente da multidão durante sua entrevista com Cisa Flickman, mas fica exasperado e irritado com o esforço, dizendo que ela tem o charme de uma lesma morta. Antes dos jogos começarem, o último conselho de Hamish para os dois é que eles permaneçam vivos. A mesma resposta que ele deu a eles na primeira vez que Katniss lhe pediu uma estratégia. Durante os jogos, Hamish ajuda F a conseguir patrocinadores. Ele também se comunica com Katniss dando ou retendo seus presentes de patrocinadores. Ele não envia água quando ela está perto de uma fonte, mas envia caldo e remédio quando ela faz sua parte, de forma convincente. Hamish, no entanto, escolhe não ajudar Peeta durante os jogos, pois apenas um deles poderia viver, e ele acredita que Katniss tem a melhor chance de sobreviver e finalmente vencer. Está implícito, no entanto, que Peeta pode ter dito a ele para ajudar Katniss e não ele. E após a vitória dupla, sem precedentes de Katniss e Peeta, ele está emocionado com a perspectiva de agora ter dois vencedores, depois de mais de 2 décadas sem tributos do Distrito 12 terem retornado da arena, e abraça os dois. E antes de Katniss ir para sua entrevista final com Cisa, ele diz a ela que a capital está furiosa com ela e o ato de Peeta na arena com as Amoras, já que a capital viu isso como um ato de rebelião. Após a entrevista, Hamish tem certeza de que a capital está convencida de que ela estava apaixonada e não se rebelando. E após a cerimônia da vitória, Hamish retorna ao Distrito 12 com Katniss e Peeta, onde ele volta a beber muito novamente. No Livro em Chamas, Hamish bebe cada vez mais. Às vezes, ele fica tão bêbado que dorme a maior parte do dia. No dia em que a 74ª turnê da Vitória deve começar, Katniss falha em sua primeira tentativa de acordá-lo. Então ela joga água nele. E Hamish então levanta assustado e com uma faca em mãos começa a cortar aleatoriamente em todas as direções enquanto grita. Quando Peeta chega com pão, Hamish testemunha ele e Katniss cumprimentando um ao outro sem muita interação, e comenta que os dois têm que melhorar seu ato como amantes desafortunados, antes que Katniss retruque para ele tomar banho. E quando chega a hora da turnê da Vitória, Hamish acompanha Katniss e Peeta junto com F. Trinket e seus estilistas e equipes de preparação enquanto embarcam no trem que os levará pelos distritos de Panem. E quando o trem para abastecer, ela sugere que eles saiam para conversar, onde ela conta a ele sobre o encontro com o presidente Snow, e como ele contou a ela como os outros distritos estão à beira de se rebelar, e que todos devem acreditar no ato de amantes desafortunados, se ela planeja manter sua família e amigos vivos. E então Hamish treina Katniss através da fachada loucamente apaixonada, que ela deve manter com Peeta, e a informa que ela deve continuar o ato pelo resto de sua vida. E Hamish então ajuda Katniss e Peeta na preparação para seu discurso de vitória, que eles devem dar às famílias em luto dos tributos do Distrito 11, Trash e Who. Depois que Peeta termina seu discurso, Katniss faz seu próprio discurso improvisado para homenagear Trash e Who, agradecendo a eles por sua ajuda em sobreviver aos jogos e agradecendo ao distrito pelo pão que eles enviaram a ela. A multidão responde silenciosamente dando a Katniss a saudação de 3 dedos que ela faz em sua homenagem, o que é visto como ato de rebelião pelos pacificadores. Eles atiram em um homem idoso que assobiou a melodia todo, de 4 notas de Who, o que causa agitação entre a multidão. Quando Katniss e Peeta são forçados a entrar no edifício da justiça, enquanto os pacificadores reprimem a multidão do lado de fora do edifício, Hamish ordena que Katniss e Peeta o sigam até a cúpula do topo do edifício. Lá, ele interroga Katniss e Peeta para obter respostas sobre o que aconteceu lá fora, após o que ela confessa ser um encontro com o presidente Snow, e a agitação no distrito para Peeta. A revelação irritou Peeta, que repreende Hamish e Katniss por mantê-lo no escuro, antes de adverti-los por sua falta de apoio de patrocinadores durante os 74º Jogos Vorazes.
Hamish então diz a Peeta que ele será totalmente informado daqui para frente. E uma vez sozinho com Katniss, admite a ela que ele escolheu apenas apoiá-la nos jogos, quando solicitado. Os dois então partem para o jantar realizado em sua homenagem pelo distrito mais tarde naquela noite. Hamish então continua a ajudar Katniss e Peeta durante o resto da turnê da Vitória, durante a qual os dois dão discursos roteirizados para garantir que um motim como o do Distrito 11 não aconteça novamente. E após a turnê da Vitória, os três retornam ao Distrito 12. E Hamish não é visto novamente até que ele tenha que intervir nas chicotadas públicas que Gale está recebendo pela caça ilegal aplicada pelo novo chefe pacificador do Distrito 12, Romulus Thread, durante o qual Katniss é chicoteada no rosto quando ela tenta detê-lo sozinha. Hamish consegue desarmar a situação ameaçando denunciar Thread à capital por ferir Katniss antes de sua sessão de fotos para o casamento, ao qual Thread relutantemente recua e ordena que eles se dispersem antes de sair. E Hamish, Peeta e alguns outros mineiros de carvão do Distrito 12 levam Gale até a mãe de Katniss na Vila dos Vitoriosos para ser tratado. Enquanto a senhora Everdeen cuida de Gale, Hamish explica a Katniss que as chicotadas eram muito mais comuns antes de Grace ser o pacificador-chefe, e que era a mãe de Katniss que tratava os açoitados. Hamish e Peeta são então forçados a remover Katniss do quarto em que Gale está quando ela fica histérica com sua mãe. Peeta informa Hamish sobre os pensamentos do presidente Snow sobre seu desempenho durante a turnê da Vitória, a revolta no Distrito 8 e o plano de Katniss para todos eles fugirem para a floresta, sobre as quais Hamish não dá opinião. Vários dias depois, Katniss e Peeta se encontram na casa de Hamish, e os três caminham para longe da Vila dos Vitoriosos. Quando Hamish comenta sobre o plano de Katniss de fugir para a floresta, Katniss retruca que ela quer começar uma revolta, da qual Hamish apenas ri. Quando Katniss zomba da indiferença de Hamish, ele afirma que ele está se concentrando apenas no casamento e que seu plano de revolta falhará. Os três logo percebem a militarização da praça da cidade do Distrito 12, incluindo o prego, local onde ocorrem as vendas de mercadorias não legalizadas, que naquele momento está em chamas. E Hamish deixa Peeta e Katniss comentando sobre encontrar uma nova fonte de álcool. Na véspera do dia da colheita, Katniss visita Hamish, contando-lhe sobre seu encontro com Bonnie e Teal e a revolta do Distrito 8, ao qual ele a informa de seu próprio conhecimento de rumores de revolta no Distrito 7 e 11. Katniss também explica a Hamish sua suspeita de que o Distrito 13 não foi realmente destruído com base no que Bonnie e Teal disseram a ela. Mas Hamish desiste da ideia, argumentando que era improvável que a capital pudesse estar ignorando um Distrito 13 recuperado. E Hamish está em sua casa quando o presidente Snow anuncia a regra especial do terceiro massacre quaternário, que terá tributos colhidos do grupo existente de vencedores. Quando Katniss entra em sua casa depois de enlouquecer no porão vazio de uma casa na Vila dos Vencedores, Hamish já está bêbado e comenta sarcasticamente sobre a possibilidade garantida de Katniss voltar para a arena, e se pergunta o que ela quer dizer a ele. Ele continua afirmando que Peeta já veio falar com ele, implorando para poder voltar aos jogos, já que ele deve a Peeta para que ele possa proteger Katniss. Hamish deduz que Katniss está aqui para pedir a ele para ser voluntário no lugar de Peeta. E Katniss responde sem rodeios: Eu vim para uma bebida, no qual Hamish ri antes de lhe passar uma garrafa. Enquanto os dois bebem, Katniss aponta que já que Hamish odeia a vida, ele deveria ir para os jogos novamente, em vez de Peeta. Hamish concorda com o ponto dela, comentando que desde que ele tentou manter Katniss viva no último Jogos Vorazes, ele é obrigado a fazer o mesmo com Peeta no 75º. No entanto, Hamish esclarece que se seu nome for sorteado, Peeta simplesmente vai se voluntariar em seu lugar para estar com ela. Katniss então diz a Hamish que se isso acontecer com Peeta e ela, os dois farão tudo o que puderem para garantir que Peeta permaneça vivo, ao qual Hamish concorda. No dia seguinte, sem o conhecimento de Hamish, Peeta descarta todo o seu suprimento de álcool. Isso o enfurece bastante. Peeta então, sem rodeios, aponta para Katniss e Hamish, e dois voltarão, um mentor e um vencedor. Peeta então diz a eles que eles vão se preparar como carreiristas para o massacre. Revisando as filmagens de todos os jogos de vencedores vivos que foi fornecido por F antes de sair da casa de Hamish, e ao longo das próximas semanas, os três treinam para o massacre quaternário, fazendo exercícios diários pela manhã, exercícios de combate à tarde
e assistindo repescagem dos jogos dos vencedores anteriores à noite. Hamish luta para passar pelo regime de treinamento após anos de abuso de álcool, incapaz de bater adequadamente na lateral de uma casa com uma faca depois de várias semanas, mas acaba melhorando. No dia da colheita para os 75º Jogos Vorazes, o nome de Hamish é chamado para os homens, ao qual Peeta previsivelmente se oferece em seu lugar. Katniss e Peeta não recebem a hora habitual para despedidas, e a dupla é levada às pressas para o trem ao lado de Hamish e Effie, com destino à capital. No trem, eles assistem a recapitulações das colheitas, após as quais Hamish parte sem uma palavra de volta para o seu quarto no trem. Enquanto estão sozinhos, Katniss e Peeta assistem às recapitulações dos jogos de Hamish. Depois de terminá-lo, Katniss observa que a façanha de Hamish no final de seus jogos com o campo de força foi semelhante à façanha com as amoras. E Hamish retorna inesperadamente e comenta, quase, mas não completamente. Na manhã seguinte, Hamish ordena que Katniss vá para a sala de jantar, onde ele explica a ela e a Peeta que sua estratégia de treinamento, que é o de permanecerem apaixonados e fazer amizades com os outros vencedores, Katniss inicialmente se recusa, mas ele observa que entrar nesse massacre apenas aliados um ao outro não será suficiente e que eles precisarão de mais aliados. E Hamish continua afirmando que já que Katniss e Peeta são populares com a multidão, isso os tornará aliados desejáveis. Ele sugere aliar-se com Cider e Chef, com Finnick Odair, tributo masculino do Distrito 4. Mas os dois são livres para escolher quem desejam adicionar à sua aliança. Após seu primeiro dia de treinamento, Hamish informa a Katniss e Peeta que metade dos tributos informaram seus mentores que eles querem Katniss como sua aliada. Peeta diz a Hamish que eles viram Katniss atirar, mas Katniss, no entanto, é indiferente aos elogios dos tributos, afirmando que ela só quer ter Beet e Wyres, do Distrito 3, bem como Megs, do Distrito 4. Hamish suspira com a resposta, dizendo que informará aos mentores que Katniss ainda está se decidindo. Após suas sessões privadas com os idealizadores, Hamish concorda com Effie quando ela comenta que suas ações durante a sessão privada trarão mais problemas para eles. Após o final caótico da entrevista dos tributos, Hamish informa a dupla sobre a comoção na capital e o cancelamento das recapitulações das entrevistas. Antes de partir, o último conselho que Hamish dá para os dois é mais uma vez, fiquem vivos. Embora ele diga especificamente a Katniss antes de sair para apenas lembrar quem é o inimigo. Quando os jogos começam, ele trabalha com o Distrito 4 e depois 3 e o 7, pois Katniss, Peeta, Finnick Odair, Megs, Beet, Wyres e Joanna Mason estavam em uma aliança. Secretamente nos bastidores, Hamish e em graus variados os vitoriosos do Distrito 3, 4, 6, 7, 8 e 11 coordenaram com Plutarch o início da Segunda Rebelião. Quando Katniss explode o campo de força, Hamish está a bordo do aerodeslizador que a resgata. Beet e Finnick, Hamish, Plutarch e Finnick estão a bordo e discutem a situação atual em vários distritos. Quando Katniss entra na sala, ele fica irritado e explica tudo o que aconteceu recentemente, incluindo a conspiração secreta envolvendo os vencedores e a sobrevivência do Distrito 13, a revolta aberta da maior parte dos distritos e a eclosão da Segunda Rebelião. Katniss está furiosa com todas as mentiras de Hamish e quando ela descobre que Peeta foi capturado pela capital, junto com os outros sobreviventes, ela ataca ele, cortando seu rosto com as unhas. Os dois começam a gritar coisas terríveis e cruéis um para o outro, até que Katniss é levada e sedada. Já no Distrito 13, depois de assistir à edição final da primeira propaganda de Katniss, Hamish vai para o alto-falante e ri, afirmando: "E é assim, meus amigos, como uma revolução morre." Hamish pede uma reunião com Katniss e os outros rebeldes. Ele pede a todos que pensem em um momento em que Katniss já o tocou por dentro. Depois que todos terminam, ele afirma que ela fez tudo sozinha. Quando Hamish e Katniss se encontram sozinhos na sala de reunião, ele diz a ela para falar o que ela quer, e ela pergunta por que ele deixou Peeta ser capturado. Hamish, tristemente, pergunta por que ela deixou Peeta fora de sua vista. Os dois começam a se reconectar e confortar um ao outro. Após a transmissão da entrevista de Peeta, Hamish esclarece que Peeta deu uma dica sobre um ataque que será lançado pela capital. O Distrito 13 não acredita nele, mas Katniss sim, e os cidadãos começam a entrar em pânico.
Hamish e os outros membros principais da rebelião começam a formar um plano para o ataque iminente. Dias depois desse ataque, Hamish informa Katniss sobre a equipe de resgate para salvar Peeta, Joanna, Enobaria e Anne da capital, e diz a ela que Gale foi o primeiro a se voluntariar para ser um membro da equipe de resgate. Quando o grupo retorna e recebe tratamento médico, eles se reúnem na sala de comando. Hamish, junto com os outros, discute a proposta. Eles decidem permitir que Katniss volte ao combate. Quando Katniss volta para sua cama de hospital, Hamish entra e fala com ela por um tempo. Ele está bravo com Katniss por remover seu fone de ouvido e mostra sinais de pensamentos vingativos em relação a ela. E ela se certifica de não ficar sozinha com ele. Mais tarde, ele volta à sala de comando para discutir temas e outros objetivos que devem ser atendidos com o chefe da rebelião. Ela pergunta a ele se eles precisam de sua ajuda, e ele informa que ela poderia aparecer ao vivo em uma transmissão durante a missão de resgate. Hamish conforta Katniss, que está triste porque ela não foi junto com eles. Ele explicou a ela que 2 semanas depois de ser coroado vencedor, o presidente Snow matou sua mãe, irmão mais novo e namorada. Por volta da meia-noite, Hamish informa que o grupo de resgate voltou com segurança, e eles vão ao seu encontro. Hamish vai para o Distrito 2 com os outros. Ele conhece Lime e tenta pensar em um plano para atacar uma fortaleza na montanha apelidada de Anos e assumir o controle do Distrito 2. Gale elabora um plano onde eles iriam desencadear avalanches para derrubar essa base, mas Hamish não concorda totalmente. Após a queda da capital e a captura do presidente Snow, Hamish está presente em uma reunião organizada pela presidente Coin com os outros sobreviventes conhecidos. Imediatamente antes da execução de Snow, Coin propõe aos vencedores a possibilidade de realizar uns Jogos Vorazes finais, envolvendo crianças da capital, em retribuição pelos 75 anos de Jogos Vorazes impostos aos distritos. A proposta é colocada em votação entre os vencedores, com Peeta, Beet e Anne votando não, enquanto Joanna, Enobaria e Katniss votam a favor, deixando Hamish com o desempate. Hamish finalmente escolhe ficar do lado de Katniss e vota a favor de sediar os 76º Jogos Vorazes, envolvendo apenas a capital. Hamish está mais tarde presente para a execução de Snow na Avenida dos Tributos e observa Katniss assassinar a presidente Coin. Hamish acompanha Plutarch quando eles vão libertar Katniss de seu confinamento. Os dois então voam de volta para o Distrito 12, com Hamish informando a Katniss que, além de ainda ser seu mentor, ele também estará cuidando dela, já que sua mãe agora reside no Distrito 4 para supervisionar a construção de um hospital lá. Mais tarde na vida, após a Segunda Rebelião e a transição de Panem para uma república democrática, Hamish, ao lado de Peeta e Katniss, retorna ao Distrito 12, que aos poucos é reconstruído, onde eles permanecem. Ele continua a beber, mas agora também cria gansos. E chegamos ao fim de mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Ela foi grandinha, mas eu não podia deixar de contar a história desse personagem que, ao assistir os filmes, eu me encantei ainda mais. Ele é um dos meus preferidos. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.